Para você que caiu agora de paraquedas neste vídeo, dá um pause aqui, volta lá no outro e começa o João do primeiro capítulo, por favor. Que é a introdução. Eu fiz todo um contexto falando quem foi o João que escreveu. Aí lá dentro do primeiro capítulo tem o João Batista, que senão você vai ficar achando que o João era o mesmo João, mas não é. E aí, agora a gente vai continuar o capítulo 1, do versículo 29, e a gente vai embora. Até onde eu conseguir aqui nessa gravação, ok? Pegou tua Bíblia? Pegou um caderno ali, um tiquezinho? É muito bom você ir grifando, você consegue entender, tá bom? O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Este João aqui é o João Batista, primo de Jesus, que ficou pregando as boas novas antes de Jesus aparecer como o mestre e fazendo o discipulado dele, buscando os apóstolos. Antes desse começo de ministério, João Batista preparou todo o cenário, entendeu? E João continuou, versículo 32. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? E eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele até o resto daquele dia. Isto aconteceu mais ou menos 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: Achamos o Messias. Messias quer dizer mestre. Desculpa. Messias quer dizer Cristo. Rabi quer dizer mestre e Messias quer dizer Cristo. Achamos o Messias. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante seu nome será Cefas. É o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. Em outras passagens você vai encontrar o momento exato onde Jesus tem um encontro com os discípulos ali, ele pergunta, ele muda o nome de Simão para Pedro. Aqui ele está fazendo um resumo porque o foco não é esse. O foco é mostrar a divindade de Jesus, como eu tinha explicado no vídeo anterior. Ele não vai dar detalhes de todas as cenas, ele está fazendo um compilado aqui, que é muito interessante. Depois você vai ler, nós vamos ler, eu não sei o que vai acontecer, porque esse canal não é meu, os outros evangelhos, e aí você vai entender o contexto, porque você vai se familiarizando com a palavra, e você vai vendo a mesma história de outros ângulos, e Deus vai edificando a sua vida cada vez que você lê de uma forma diferente. Então a Bíblia, não é pra você ler uma vez e falar assim: já li a Bíblia, já conheci a história, beleza. Já sei quem é Zaqueu, já quem é Lázaro, Maria, e as histórias, enfim. Não é isso. O Espírito Santo te revela cada vez que você lê a palavra, ressalta uma coisa que você precisa naquele momento. Então a palavra é viva. Isso você precisa entender, que sempre vai ter uma novidade de vida cada vez que você se aproximar da palavra de Deus. Amém? Jesus chama Filipe e Natanael. Ele vai chamar mais 2. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Gente, pausa. Nazaré era uma cidade muito pequena, no interior lá, improvável que viesse o Messias de lá. E Deus fez da maneira mais improvável possível, para mostrar que o reino dos céus não é sobre riquezas naturais, né? Quem propôs a riqueza natural para Jesus foi Satanás. Então, não que você não possa ser próspero, mas a tua
intenção do teu coração não pode estar nas coisas da terra. Nós somos forasteiros, passageiros aqui. E nós temos uma vida eterna. E aí a gente já nasce condenado. A gente tem que se alinhar com o nosso Senhor. Então, ninguém acredita que ele nasceu numa manjedoura, ele é o filho do carpinteiro lá. E improvável aos olhos naturais que ele fosse o Messias, né? Por isso que ele teve tanta resistência. Porque todo mundo achava que vinha o guerreiro do Senhor, o Salvador, dizimando os romanos, dizimando todo mundo, e era o Salvador, já ia vir com a guerra, né, armado até os dentes. E aí veio Jesus, todo pacificador, servindo totalmente, mostrando que o reino dos céus é servir, o amor é servir, é se doar, é entrega, é perdoar. Tipo, nada a ver com o que eles estavam achando, os fariseus, no caso, que é os homens da lei, né? Então, voltamos. E Natanael falou, e pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele. E aí, nesse momento que é maravilhoso, porque a gente acha que Jesus não vê nada e Deus não vê nada que a gente faz nem que a gente pensa, né? E aí Jesus, quando viu ele, falou, aí está o verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Respondeu Jesus. E aí Jesus falou, antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu, você crê em mim só porque eu disse que eu tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a você que isto é verdade. Vocês verão céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu Deus, né? Que coisa maravilhosa. Deus prometendo que a gente vai ver o reino dos céus. E eu fico pensando assim, a gente é muito ingênuo de achar que não tem um Deus poderoso sobre todas as coisas, que fez tudo isso, que se o nosso coração não para de bater tantos anos, não tem falhas. Nosso ar, nós respiramos, e que sem 1 minuto sem ar, a gente já desmaia aqui, já dá ruim. Nós não temos controle de nada, nada. A gente acha que a gente controla alguma coisa nessa vida. E a gente tem que manter o foco todos os dias, que a gente não tem controle de nada. Amanhã eu quero fazer um monte de coisa, mas se Deus permitir, se Deus quiser, eu acordo e faço. Então, vamos baixar nossa bola, vamos voltar para a nave, vamos alinhar a nossa identidade de criaturas, e aí a gente se aproxima de Jesus e reconhece, e a gente se torna filhos, de novo, tá? Depois eu explico de novo essa parte aí pra você. Vamos seguir em frente. No capítulo 2, é o seguinte, Jesus vai a um casamento. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. E os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados, encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou, agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Até então, ele só estava falando que ele era o Messias e nenhum milagre tinha feito. Só era pela fé que os discípulos estavam seguindo Jesus. Porque João Batista tinha falado, e eles já criam muito em João Batista, né? E eles foram pela fé. Agora eles viram. Ele mandou botar água e já mandou retirar. E na mesma hora já saiu o melhor vinho da festa.
E aí, depois disso, Jesus e sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Olha só, eu não sei se você era igual eu, que nunca tinha lido a Bíblia, acreditava em Jesus e algumas coisas que você tinha ouvido falar antes. Eu achava que Jesus não tinha irmão. Eu nunca tinha lido a palavra e eu só acreditava nos que as pessoas me falavam. Olha essa frase. Depois disso, Jesus e sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos. Jesus tinha irmãos. Então, a história que a Maria morreu virgem, isso não tem respaldo bíblico nisso. Leia a sua palavra, leia a sua Bíblia. Existem verdades que precisam ser ditas, reveladas. E você só vai saber as verdades se você realmente vir comer do pão. Você comer do pão, não das migalhas que as pessoas te dão. Não da papinha que alguém mastiga e te dá. Tem muitas pregações boas? Tem. Mas tem muita coisa que você só vai descobrir lendo. Então, este canal, que não é meu, o objetivo dele é que eu faça a ponte entre você e a palavra de Deus. E que o Espírito Santo te convença de cada letra que tá aqui. Porque não sou eu que tô escrevendo, eu não tô enfeitando nada, eu só tô lendo. E eu só tô tentando explicar mais ou menos algumas coisas que eu acho que você pode ter dificuldade de entender o contexto, porque eu me senti assim lá quando eu me converti. Amém? Um beijo. Vou ficando por aqui porque depois vai começar um outro, que é no versículo 13. Jesus vai ao templo. Vou deixar pro próximo vídeo. Agora eu vou ter que sair. Mas eu te espero no próximo vídeo. E se você for um bom seguidor de Jesus, você já vai ler antes de eu fazer o vídeo. Depois você volta aqui pra ler de novo. Amém? Um beijo. Até mais. Eu vou deixar uma observação aqui de um trecho de um outro vídeo que eu fiz para fazer uma observação sobre o livro de João. Então, vai ter um trechinho agora no final para acrescentar, enriquecer o teu conhecimento sobre o livro de João. E aí, no próximo vídeo, a gente continua o capítulo, tá bem? Uma coisa que eu tava estudando sobre o livro para contar para vocês é o seguinte, que eu não tinha essa perspectiva. Ele é um livro que ele é desafiador na época, a forma como ele apresenta Jesus fica, como é que eu vou te explicar? É indiscutível a divindade de Deus e ele pressiona um posicionamento de quem é confrontado por este evangelho. Então, esse evangelho, ele confronta e ele reforça a divindade de Deus e fica indiscutível que Jesus é Deus. E depois que você tem acesso a essas informações, você não consegue mais ficar numa posição no muro, uma posição que Jesus é um cara legal, mas eu não quero seguir ele. Então, Jesus é bem intrínseco em falar que quem não tá com ele tá contra ele. E nessa hora, o cristão meia boca, ele tem que se posicionar. Então, o que você vai receber neste livro? A revelação completa e indiscutível, com os milagres e com a própria voz de Jesus, que ele é Deus. Então, João não se preocupa muito em contar, como nos outros 3 versículos, nos outros 3 evangelhos, a trajetória de Jesus, como ele nasceu, como é que foi, lá, se batizou. Então, ele foca em 7 milagres e 7 frases, afirmações, onde Jesus fala os 7 eu sou, né? Eu sou, que Jesus afirma que ele é Deus. Então, eu anotei aqui, os 7 milagres a gente vai ler no decorrer, né? Não cabe ficar falando aqui agora, porque não é um estudo aprofundado. Eu tô te apresentando um evangelho muito puro e simples, e ao mesmo tempo extremamente profundo e decisivo para a sua vida. Então, é nesse ponto que você vai falar, não, eu preciso mudar, eu preciso seguir Jesus. Seguir, de fato, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Ou você vai falar, não, então, não quero, porque o preço é alto, porque eu quero ficar com minhas crenças, eu quero ficar com a minha justiça própria. Então, nesse ponto, você vai ser confrontado. Então, prepara, bota o cinto, porque o evangelho, ele é evangelho de confronto. Se você lê a Bíblia e você sai dali achando que não tem nada de errado com você, tem alguma coisa errada da forma como você está vendo a Bíblia, tá? Porque a nossa natureza é inclinada para o pecado. Nós somos extremamente pecadores. Uma criança que não sabe nem quem ela é ainda, ela já é egoísta, ela já é vingativa, ela já é completamente egocêntrica. Então, a nossa natureza, ela é assim. Então, se você lê a Bíblia, que fala do confronto, de matar a própria carne e se render ao Senhor de Jesus, e você acha que ainda não precisa mudar, então você precisa pedir para o Espírito Santo te convencer e se quebrantar, porque aí é uma decisão tua, tá? Então, Jesus fala
os 7 milagres do João conta, e conta 7 discursos de Jesus onde ele fala o eu sou. Aí eu anotei aqui, eu achei bem interessante eu falar. Antes de ler, eu vou citar aonde que Jesus fala os 7 eu sou. Quais são os eu sou que Jesus afirma que ele é. Ele fala que eu sou o pão da vida, no capítulo 6. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Então, em cada discurso dele, ele vai afirmando que ele é e vai dando o discurso dele. Então, nós vamos ler todos esses eu sou de Jesus e que o Espírito Santo te convença de cada palavra que entrar na sua alma, no seu espírito, através da minha voz, que não seja eu, que seja Deus, a palavra dele entrando em você. Amém?